Contendo impulsos. Você já teve uma reação que não imaginava, já fez algo que não tinha planejado, de repente uma explosão, faz algo que não pensou antes, e você não entende por que tive aquele impulso? Muitas vezes nós agimos por instinto e não entendemos por que estamos fazendo, mas nada acontece à toa. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio e que todos os males do ser humano vêm de dentro do coração. Então isso foi em algum momento, entrou e quando nós menos esperamos, aquilo sai. Então por isso nós temos que tratar dentro de nós, reconhecer todos os nossos impulsos, as nossas reações, sentimentos, vontades, confessar as nossas tentações antes que aconteça esse tipo de explosão. E tem um texto bíblico, uma passagem muito interessante que nos ajuda a entender sobre isso. É Jesus no Getsemane orando e depois na sua prisão ali no Getsemane. Você vê em Mateus capítulo 26, do versículo 36 até o 57, e também pode ver o mesmo texto em João capítulo 18, de 1 a 11, que eu quero trabalhar aqui baseado porque tem alguns detalhes muito importantes para nós. Quando Jesus estava no Getsemane, ele teve a reação de orar. Ele sabia que algo muito sério iria acontecer. Nós nem sempre sabemos, nós não temos o controle, mas a Bíblia diz em João 18, versículo 4, que ele sabia de tudo o que ia acontecer. E então se preparou para aquele momento através da oração. E aqui nesse momento que Jesus é preso, que ele está ali no Getsemane, então orando, nós vemos alguns tipos de reações que acontecem com os discípulos. E aí eu vou citar algumas delas e dizer que o primeiro impulso é o impulso de fugir. Quando temos um problema, uma situação, nós queremos evitar de alguma maneira, nos proteger. E você vê que os discípulos vão dormir. Na verdade, eles estão fugindo. Como dormir numa situação tão tensa como aquela? Jesus avisando que iria acontecer. Jesus chamou eles para orar, mas eles foram dormir. Depois eles fugiram literalmente. Eles, quando viram os soldados, se espalharam e ficaram com medo. Então o impulso de fugir está dentro de nós, diante de problemas, diante de dificuldades, de provações. E isso vem porque o medo, a tristeza, o estresse, a pressão nos faz muitas vezes tentar escapar de alguma forma. Só que aqui diz no capítulo João, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 11, fala que Jesus não fugiu. Ele se entregou. Ele enfrentou de cara. Ele perguntou: por que vocês vêm com cacetes e armas para me prender, sendo que eu estava no meio de vocês? E então Jesus se entregou, ele não fugiu. Nós muitas vezes temos o impulso de fugir das situações. Muitas pessoas tomando remédios, pessoas talvez dando desculpas, como o próprio Adão e Eva. Foi a primeira reação que eles tiveram, fugir e negar o problema. Outro impulso é o impulso de fingir. Aqui você vê que Judas deu um beijo em Jesus, mas ele tinha tudo armado. E muitas vezes nós queremos negar. Diante de um problema, vamos fingir que nada está acontecendo, está tudo bem, você vai empurrando com a barriga, vai colocando debaixo do tapete, mas uma hora a coisa explode, uma hora a casa cai. Judas agiu premeditadamente, também aproveitou a oportunidade, mas tinha um impulso dentro dele, que era o de trair Jesus. Deu um beijo em Jesus. Ele fingiu que nada estava acontecendo. E às vezes nós temos esse impulso. Tem pessoas que vivem grandes crises e vão levando como se nada tivesse acontecendo. Mas Jesus teve o domínio da situação. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele avisou, ele preparou tudo, ele conhecia cada um dos seus discípulos. E ele então, através da oração, manteve o seu controle, não fingiu em nenhum momento. Isso é muito perigoso, fingir que nada está acontecendo. Fugir e fingir. E o outro impulso é o impulso de reagir. Reagir como? Uma palavra, um palavrão, uma briga, né? Violência. O que aconteceu ali? Uma grande luta. Os soldados vieram, você imagina os soldados vindo, eles não vieram mansamente. Eles queriam atacar Jesus de uma vez por todas e prender o Senhor. Ali você vê que Pedro
cortou a orelha do soldado. Ele teve então aquele impulso violento, e muitas vezes nós temos esse tipo de impulso, de reagir sem pensar, de atacar. Me atacou, eu vou atacar. Por exemplo, as pálpebras dos olhos é um grande exemplo. Quando alguém tenta tocar, ela já fecha, então ela reage, ela se protege. E às vezes nós queremos também atacar. E esse é um impulso muito sério, através de palavras, muitas vezes, que estão dentro de nós, e na hora da raiva ela sai, ela já estava ali. Ela não nasceu naquele momento. Então é preciso tratar antes. Mas a reação de Jesus foi apenas orar. Agora, o que esse texto me chama mais atenção em João capítulo 18, versículo 4 até o versículo 8, e quando Jesus vê que vêm os soldados, ele fala assim: quem vocês estão procurando? E eles falam: a Jesus o Nazareno. E aí Jesus falou no versículo 8: sou eu. Quando ele falou que era eles, diz o versículo 6, sou eu, os soldados caíram por terra. Imagina só essa cena. Os soldados caíram por terra. Qual foi o impulso deles agora? Eles se tornaram totalmente frágeis. Não tinham reação diante do poder de Deus. Quando Jesus se entregou para nós, para morrer por nós, ele não foi preso, não foi aprisionado por um exército, ele se entregou. Ele apenas disse: eu sou. Quando ele usou essa palavra, eu sou, também referindo-se ao nome de Deus, ele estava ali mostrando que ele tinha total domínio e autoridade sobre a situação. Você quer ter domínio, esse controle na sua vida, ter o domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo? Entregue a sua vida ao domínio de Cristo, ao senhorio de Cristo. E através da vida de oração, Jesus estava ali orando, por isso ele teve o controle de toda situação. O impulso de fugir, o impulso de fingir que nada acontece e o de reagir, de atacar. Esses são impulsos dentre várias emoções e sentimentos, reações que podemos ter. Mas quando nós oramos e entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós estamos sempre preparados. Venha o que vier, Deus estará contigo. Entrega aqui para o Senhor, deixa Ele dominar aqui dentro. E quando Ele limpa aqui dentro, do lado de fora, tudo se transforma. Que Deus nos abençoe.